pessoal, tudo bem? Olá, sejam bem-vindos novamente na nossa página Modos Desenvolvimento. Nesse nosso primeiro vídeo sobre os nossos temas de trabalho, vamos falar sobre pais, vamos conversar com os pais. Esse é um dos nossos pilares de trabalho, os pais, e é por isso que nós escolhemos esse tema para ser o primeiro para conversar com vocês hoje. Nós acreditamos que a educação de casa, a educação dos pais, ela é a primazia. Os pais são educadores por excelência dos seus filhos. É a partir da educação que os filhos recebem em casa que eles vão ter a maturidade para receber todas as outras educações que a vida vai lhe oferecer. E por que nós fizemos isso? Por que nós escolhemos esse tema para conversar com vocês? Porque durante o nosso processo na Secretaria de Educação, os pais nos procuravam demais para solicitar a nossa ajuda, pois eles não estavam conseguindo educar os filhos em casa. Eles não conseguiam colocar regras, limites, rotina. Então eles chegavam lá de cabelo arrepiado, sem saber o que fazer no momento de uma birra, no momento de um choro excessivo dentro de um supermercado, no momento da criança não querer ficar na escola, porque na escola, querendo ou não, ele tem que seguir regras, ele tem que seguir um horário. Então, por isso que nós decidimos dar esse momentinho para vocês, pais, para a gente estar discutindo um pouquinho, claro que resumidamente, sobre 4 pilares primordiais para uma boa educação. Esses 4 pilares que nós escolhemos para hoje, porque vão haver outros, mas os que nós escolhemos para hoje são os cuidados, a rotina, o limite que a gente dá para os nossos filhos em casa e as causas e efeitos da bagagem familiar que nós recebemos ao longo da nossa vida. Vamos juntos? Uma das coisas que a gente percebia também é que muitos pais, eles não conseguiam seguir uma rotina, ter um limite. Então, primeiro, o nosso trabalho era feito com os pais, era modelar esses pais para depois eles estarem modelando seus filhos. Exatamente. Tá? Porque pai e mãe tem que estar em equilíbrio. Se ele não estiver em equilíbrio, infelizmente, não tem como trabalhar com uma criança, com um adolescente. Então, é importante isso, papai e mamãe, antes da gente começar a abordar esses 4 pilares. Eu, adulto, preciso ter o controle, para depois querer controlar, dar limite, colocar regras, ter uma harmonia dentro de casa, tá? Então, cuidados. Dentro dos cuidados, nós temos 4 pontos principais: sono, alimentação, higiene e afeto. Sempre lembrando que o físico está ligado com o emocional. O sono. Como está o sono do seu filho ou da sua filha? Ele tem um sono tranquilo? Ele tem um horário certo de sono? Ele tem sonecas durante o dia ou não? É importante a gente enfatizar que cada idade tem um período de sono importante. Enquanto o bebê precisa dormir 14 horas, Claro que divididas, no sono da noite e nas sonecas do dia. Então, conforme o seu filho vai crescendo, esse sono vai diminuindo. É normal, mas sempre lembrando, a criança que vai dormir muito tarde tem um rendimento durante o dia péssimo. Então, é importante a rotina de sono para o crescimento físico e para o crescimento intelectual e emocional. Alimentação. Como está a rotina alimentar? Será que eu sou um bom modelo para o meu filho nessa questão alimentar? Nós fazemos refeições à mesa ou em frente à televisão ou em frente a telas? Como que isso é feito em casa? Nós oferecemos de tudo para o nosso filho experimentar ou realmente só aquilo que ele quer? Só a batatinha frita, só um salgadinho, só um refrigerante?
Durante a nossa estadia na Secretaria de Educação, uma das dificuldades dos pais, né, era isso, pois os seus filhos já estavam obesos, com 3, com 4 anos de idade. Só que esses pais muitas vezes não conseguiam controlar, porque era muito mais fácil dar um salgadinho do que fazer uma boa alimentação para ele. Então isso também afeta todas as áreas de desenvolvimento dele. Ele tem uma rotina legal de café da manhã, de lanchinho da tarde, de almoço, de jantar. Então nós temos que estar bem atentos a isso, não esquecendo das mamadeiras. Até que idade a mamadeira é importante para o desenvolvimento do meu filho? Às vezes nós conversávamos com certas mãezinhas, a criança com 9, 10 anos ainda estava na mamadeira, sendo que isso também prejudica o processo da linguagem. Então nós vamos estar falando muito sobre isso, a questão da mamadeira, a questão da mastigação, da deglutição, para que o nosso filho, quando ele começar a fase de alfabetização, ele não tenha problema na fala e na escrita, porque uma está associada à outra. A questão da higiene. Como é realizada a higiene do meu filho? Eu estou com ele nos momentos de banho, porque até uma certa idade, mesmo que ele queira tomar banho sozinho, ele precisa ter um monitoramento, né? Porque ele não vai saber se limpar certinho. Uma coisa importante, principalmente no momento do desfraude, o papai é modelo para o filho em casa? Importantíssimo. Como que meu filho vai aprender a fazer xixi se a mamãe não tem pipi? Eu sempre questionava isso meus pais. Papai, você leva seu filho junto ao banheiro? Então, importante o papel do pai, né? Em todos os aspectos, mas no momento do desfraude é muito importante ele estar próximo ao seu filho, tá? Então nós vamos falar muito sobre a higiene, que é muito importante. E o afeto. Como é o meu momento de afeto com o meu filho? Eu mimo demais? Eu sou autoritário demais? Ou eu sei equilibrar? Né? Eu sei colocar na balança. Eu tenho contato pele a pele com ele. Quando ele me pede um colo, eu consigo dar pelo menos 5 minutos bem dados de atenção para ele. E o meu olhar, olho no olho, né? Bolinha com bolinha. A criança precisa muito, é neste momento que ela se sente cuidada, acariciada e amada. Então, o afeto é uma das questões mais importantes para um bom desenvolvimento dos nossos filhos. O segundo pilar, então, é um dos que a gente mais atendia as dificuldades dos pais. Eles vinham e falavam, mas como que eu organizo o meu tempo? Eu trabalho fora, meu marido trabalha fora, eu tenho filhos de outras idades. A rotina era sempre um ponto crítico, né, Nath? Sim. Como fazer, como organizar, qual a melhor forma, qual é o eixo dessa rotina. E aí o que a gente percebia? Os nossos pais não conseguiam seguir uma rotina. Como que eu vou dar algo para o meu filho se eu não consigo seguir? Então é importante isso, que pai e mãe, primeiro ponto, consigam seguir rotina, consigam seguir horário, consigam delimitar os afazeres de casa. Então, para eu querer que meu filho consiga seguir a rotina, eu preciso seguir a rotina também. Primeira coisa também, essa rotina tem que ser feita frente às necessidades do casal, nunca frente às necessidades da criança. Eu preciso ter a minha rotina dentro de casa, eu preciso ter a minha rotina do serviço e eu preciso ter a rotina de um tempo do casal. Mamãe e papai precisam de um momento para eles, para que tenham uma vida saudável de casal. Então essa rotina familiar, ela tem que ser feita dentro da necessidade da família, nunca da criança.
pois senão eu vou estar criando um tiraninho dentro de casa, tá? Onde ele vai entender que tudo gira em torno dele. E na verdade não é isso. Nós vivemos em família, então essa rotina tem que ser montada dentro da necessidade familiar. Isso mesmo. E o terceiro pilar que nós escolhemos para conversar com vocês é um outro ponto que os pais vinham também com grandes dificuldades, principalmente sobre aquelas questões de birra, aquelas questões daquela criança que tem a personalidade mais forte, ou aquele que não aceita a rotina, não aceita as regras dentro de casa. Esse ponto, esse pilar se chama limites. E assim como a rotina, a gente tinha sérias dificuldades porque os pais muitas vezes não tinham limites de si próprio. Eles muitas vezes não identificavam em si, nas suas próprias atitudes, a ordenação da sua personalidade, do seu temperamento, ordenar a rotina, ordenar aquilo que ele tem por decisão de vida. Passavam coisas atropeladas e ainda, por cima de tudo isso, queriam dar limites aos seus filhos. Realmente, um dos primeiros pontos é a ordenação dos limites do adulto. A criança vai se modelar e, querendo ou não, sem um bom modelo vai ser muito difícil ela entender qual é o canal de comunicação sobre a questão dos limites. Então, o primeiro ponto, você conhece as maneiras de se dar limites a uma criança bebê, a uma criança na primeira infância, na segunda infância e a um adolescente? Como a gente coloca limites em um adolescente? Pode parecer estranho falar de limites para bebê, mas sim, nós ordenamos o bebê, nós ensinamos ele como dorme, nós ensinamos quantas horas dorme, nós ensinamos como come e o que come e quanto come. Isso tudo é limite. E querendo ou não, se a gente não fez isso durante as primeiras infâncias, né, dentro do desenvolvimento infantil, vai ser difícil depois fazer na adolescência. Não é impossível, mas é um pouco mais difícil. Então, essas questões de limites sempre permeavam as nossas discussões e os pais vinham com essas questões. Como eu faço? Como eu lido? Será que os pais identificam quais são os canais de comunicação que o seu filho responde melhor? Os filhos são iguais aos dedos das nossas mãos. Cada um é de um jeito. E aí, como ele responde melhor? Pela sua voz? Pelo seu toque? No afeto? Na firmeza? Cada criança é de um jeito. Eu tenho duas, e são a água e o vinho, totalmente diferentes. E cada uma precisa de um limite à sua maneira, ao seu molde. Para moldar essa personalidade, a gente conhece quais são os temperamentos dos nossos filhos. Você já ouviu falar sobre esse assunto? Dentro dos temperamentos nós temos certas inclinações, umas muito positivas e outras negativas. E aí, qual é o meu temperamento? Eu sei o que em mim faz com que eu tenha certas motivações? E no meu filho, qual é o temperamento que eu identifico nele? Como eu lido com cada um dos temperamentos? Isso é chave para lidar com limites. A gente vai conversar bastante sobre isso. E o último ponto, o último pilar que nós trazemos hoje é a questão da bagagem familiar. A bagagem familiar faz parte de toda a história que nós temos marcada dentro da nossa mente, da nossa personalidade, até do nosso subconsciente, das coisas que nós vivemos em casa. Muitas das coisas que nós fazemos com os nossos filhos, elas são feitas por modelos que nós tivemos lá atrás na nossa bagagem. Os positivos a gente replica e faz da mesma maneira com a intenção de perceber os mesmos resultados. Porém, às vezes nós temos também os pontos negativos, aqueles que nos marcaram, aqueles que deixaram marcas negativas na nossa personalidade e até mesmo os traumas. Esses fazem com que nós tenhamos certas atitudes que nós não queríamos ter. Quando vemos, já foi. Isso faz parte da nossa bagagem familiar. E como lidar com isso? Como trazer isso à tona dentro da sua vida enquanto adulto, enquanto pai, enquanto mãe, e como lidar com isso para saber quais são as maneiras corretas de trabalhar com o seu filho. Então esses são os 4 pilares essenciais. Vocês viram que daria para a gente falar horas sobre apenas um. É muita coisa a respeito desse assunto. Nós vamos trazendo mais vídeos para vocês e mais coisas a esse respeito. Porém, tem um ponto importante.
Lembrando também que hoje em dia nós não temos mais aquele modelo de família, mamãe e papai. Nós temos modelos de famílias diferentes. Mamãe e papai, mamãe e mamãe, papai e papai, vô e vó que são pais, mãe que é pai e mãe, pai que é pai e mãe, tias, tios que assumiram seus sobrinhos. Então, quando nós falamos de pais, de família, nós estamos englobando tudo. Mas para que tudo isso dê certo, essa família tem que estar em harmonia. Quem estiver cuidando desta criança, deste adolescente, tem que tentar falar a mesma língua. Sim. Sim, sim, não, não. Mesmo que eu discorde, depois sentamos e conversamos. Nunca discuta em frente à criança, em frente ao adolescente. Tenham esse cuidado. Sejam adultos maduros. E família, assumem o papel de pai, assumem o papel de mãe. A criança precisa disso. Ela precisa saber que alguém está ali, ó, segurando a linha da pipa por enquanto. Tá soltando, mas eu estou ainda segurando. Né? Você ainda está sob o meu comando. Né? A criança precisa disso, ela precisa dessa harmonia, ela precisa desse carinho, mas ela precisa sentir que ainda tem algumas barreirinhas ali para ela crescer saudável, psicologicamente e fisicamente. Sim. Tá? E essas questões, elas são muito importantes, principalmente na questão de assumir os papéis, porque eles vão ter amigos, eles vão ter colegas, mas quem são os pais? Os pais são só os pais. São aqueles que estão à frente da educação do filho. E como a Ana disse, pode ser que seja uma outra figura. Mas e aí? Assumindo esse papel, realmente não vai fazer falta. Mas se deixar vacante, o que vai tomar esse lugar? E ele sempre vai seguir um modelo mais fácil, nunca um modelo mais difícil. O mais gostoso, né? Com certeza, aquele que vai deixar ele mais livre, né? Então nós estamos aqui para ajudar vocês, porque eu sempre falava para as mãezinhas, para os pais, para os avós que eu atendia: você prefere você educar o seu filho ou você prefere que o mundão lá fora eduque o seu filho? Então vou deixar essa questãozinha aí para vocês, né, Vi? Sim. O que vocês preferem? Eu educar ou o mundo educar? Mesmo que a gente não saiba todas as respostas, nós estamos aqui para ajudar vocês. Tem tantas outras pessoas que ajudam, sim. Mas essa é a principal resposta que a gente tem que dar. Eu quero assumir isso. Eu quero ter esse olhar desse ponto de vista diante dos meus filhos, das crianças que eu cuido. Esse é o primeiro passo. Vamos juntos para os próximos? Fiquem com a gente. Qualquer dúvida pode colocar. Se não soubermos, nós vamos procurar para te ajudar. Estaremos por aqui. Até mais! Até mais!